Está escrito em Filipenses 4, versículo 8 o seguinte: Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Meu irmão, minha irmã, o apóstolo Paulo, ao concluir a sua carta aos Filipenses, nos apresenta um dos mais altos e desafiadores padrões para a vida cristã. Ele aqui nesse texto não apenas nos orienta, mas também nos convida a refletir sobre o que deve ocupar a nossa mente e, consequentemente, o que deve guiar as nossas ações, as nossas decisões. A partir deste versículo aqui, Filipenses 4, versículo 8, nós passamos a ver um chamado profundo à santidade, um chamado à pureza de pensamentos, a elevação dos nossos critérios e valores para a nossa vida. Ele nos propõe uma visão de vida que, se for seguida, irá transformar a nossa forma de enxergar o mundo, a nossa forma de agir e de interagir com as outras pessoas também. As palavras aqui do apóstolo Paulo não são apenas instruções práticas para uma vida cristã bem-sucedida, vitoriosa, não. Mas também uma oração de intercessão, muito sincera e desejosa, para que o povo de Deus alcance uma vivência, digamos, de excelência espiritual. O apóstolo aqui descreve um padrão para os nossos pensamentos que vai infinitamente além daquilo que é comum ou natural em nossa sociedade. A natureza humana é muito propensa ao erro, à imperfeição, ao pecado. Por isso, ele nos desafia a focar no que é verdadeiro, no que é nobre, no que é justo, no que é puro, no que é amável, né? E tudo aquilo que é excelente e digno de louvor. Tudo isso são qualidades que não vêm naturalmente, mas que devem ser buscadas por nós e, ao alcançarmos, cultivarmos com intenções e perseverança. É um padrão alto, sem dúvida. Afinal de contas, quem de nós, em nossa fraqueza humana, não se vê cativo de pensamentos negativos, depressivos, ou egoístas, ou impuros? Quem nunca falhou em manter a sua dieta, em controlar as suas finanças, ou até mesmo preservar um coração puro diante das tentações do mundo? Todos nós já passamos por isso. E esse é o dilema da humanidade. A luta constante entre o que sabemos ser o certo e o que as nossas tendências naturais nos levam a fazer. É a luta que Paulo fala lá em Romanos 7, da carne contra o espírito. Contudo, o que Paulo nos ensina é que, por mais desafiador que seja, esse padrão é o que devemos buscar, sempre com a ajuda e graça de Deus. Mas precisamos reconhecer que, embora sejamos fracos e limitados, é nossa responsabilidade buscar o que é nobre e puro em nossos pensamentos e principalmente em nossas atitudes. Olha, o maior desafio da vida que nós enfrentamos neste processo é, sem dúvida, lidar conosco mesmos. Sim, lidar conosco mesmos. Como Paulo aponta aqui no texto bíblico,
O coração humano é enganoso e cheio de más intenções. Jeremias 17, versículo 9, a palavra de Deus nos diz que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O nosso coração, com suas inclinações para o egoísmo, para o pecado, e muitas vezes ele nos leva a pensamentos que não correspondem ao padrão elevado que a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, nos propõe aqui nesse texto. Jesus, por sua vez, revela que do coração humano vêm os maus pensamentos e as ações destrutivas. Isso está em Mateus 15, versículo 19. Esses fluxos indesejáveis de pensamentos e atitudes precisam ser identificados, combatidos e substituídos por algo bem mais saudável, mais divino. Esse aqui é o ponto crucial. Nós não podemos mudar a natureza humana por nossos próprios esforços, mas nós podemos permitir que Deus transforme nossos corações e nossas mentes. Ao nos entregarmos ao Senhor, Ele trabalha em nós, através de seu Espírito Santo, para substituir as inclinações pecaminosas por pensamentos que são mais alinhados com a sua vontade. São os pensamentos elevados que Paulo elenca aqui nesse pequeno trecho da palavra de Deus. Deus não apenas nos chama para viver esse padrão elevado, mas Ele se compromete a caminhar conosco nesse processo. Em Filipenses 4, no versículo 13, o apóstolo Paulo declarou: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pois é com a força de Deus que nós podemos alcançar essa transformação e assim termos motivação para avançar de forma digna, resoluta. E a única maneira de realmente vivermos esse padrão elevado de vida que a palavra de Deus nos propõe é andando com Deus. Andar com Deus não é apenas um conceito abstrato, mas uma prática diária e intencional. A vida de oração, a meditação diária na palavra de Deus, a meditação nas verdades eternas, elas são ferramentas essenciais para que possamos renovar as nossas mentes. A prática constante da oração nos ajuda a permanecer em sintonia com o Espírito de Deus. E a meditação na Escritura nos fortalece com a verdade. E verdade esta que nos liberta. Além disso, a vida de comunhão com outros cristãos é fundamental. Nós não somos chamados a caminhar sozinhos. Não, isso é impossível. A companhia de outros irmãos na fé que compartilham o mesmo desejo de viver em santidade e obediência a Deus nos encoraja e nos fortalece. Em um pequeno grupo de apoio, nós encontramos encorajamento, oração e a oportunidade de servir uns aos outros. E isso nos faz bem, isso eleva a nossa essência, isso nos motiva, isso traz sentido para a nossa existência. A solidão espiritual nunca foi parte do plano de Deus para nós. Nós fomos feitos para viver em comunidade, edificando uns aos outros na fé. Quando o apóstolo Paulo nos exorta a pensar em tudo que é verdadeiro, nobre, justo, digno, correto, amável, de boa fama, Ele não está apenas nos chamando a uma vida de contemplação passiva, não. Ele está nos convidando a viver ativamente segundo esses valores.
Ele nos orienta a fazer escolhas que promovam o bem, em vez de nos concentrarmos nas tentações de fazer o mal. Em Romanos 12, versículo 21, o apóstolo Paulo ainda nos exorta: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Isso é possível a uma pessoa com o coração transformado. Essa é a estratégia divina. Nos ocupar com o bem, com a excelência, com a bondade em todas as nossas ações. E a melhor forma de vencer as inclinações do nosso coração pecaminoso é exatamente nos ocupando com as virtudes que o apóstolo Paulo descreve neste versículo. Quando nós focamos em fazer o bem, não apenas evitamos o mal, mas também promovemos o reino de Deus aqui na terra. Amar a Deus e ao próximo é o maior mandamento. E é nele que todos os outros mandamentos se norteiam, se baseiam. Se nós amamos a Deus com todo o nosso ser e ao nosso próximo como a nós mesmos, todas as virtudes que o apóstolo Paulo elenca neste texto bíblico, todas elas virão naturalmente, de forma bem original, bem simples, mas virão. Elas são apenas um resultado do amor genuíno por Deus e pelo nosso irmão. Assim, como a saúde física exige cuidados diários e atenção intencional de nossa parte, a saúde espiritual também demanda esforço. Cuidar de nossa vida espiritual não é algo que acontece por acaso. Nós precisamos ser diligentes em alimentar a nossa alma com as coisas de Deus, em cultivar um coração puro e uma mente focada nas coisas do reino. O padrão que o apóstolo Paulo nos apresenta nesse texto bíblico é elevado, mas ele é adequado ao valor da nossa vida. A nossa vida tem um propósito eterno e é exatamente esse propósito que devemos buscar com a ajuda de Deus em todas as áreas da nossa existência. Pois é, meu irmão, minha irmã, sendo assim, o padrão de vida proposto pelo apóstolo Paulo aqui em Filipenses 4, versículo 8, é sem dúvida desafiador. Mas é também maravilhoso. Ele nos convida a viver de maneira que a nossa mente e o nosso coração estejam sempre voltados para as coisas de Deus, para tudo que é bom, para tudo que é puro, para tudo que é digno de louvor. E é esse o caminho que nos leva a viver a vida plena que Deus preparou para nós. A vida experienciada pela paz que excede a todo entendimento. Que possamos, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de Deus, alcançar esse padrão muito elevado, sim, mas plausível, factível, e isso vivendo de forma que a nossa vida reflita a excelência do caráter de Cristo. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Um grande abraço.